E a gente volta para conversar um pouquinho agora sobre o manejo ambulatorial. Então quer dizer, doutor, que eu tenho epilepsia. A gente vai dar uns toques sobre algumas das etiologias mais comuns em adultos para convulsões e vai dar uma pincelada no tratamento, tá? Nada muito aprofundado, só para a gente ter noção do que existe. A principal causa de epilepsia do adulto, a principal síndrome epiléptica do adulto, é a epilepsia do lobo temporal. Tá? Como a síndrome ela tem diversas etiologias, pode ser causada por trauma, por tumor, por amartoma, mas a causa mais comum, a etiologia mais comum da epilepsia do lobo temporal é a esclerose mesial temporal, certo? Por algum motivo acontece uma esclerose da parte mesial do lobo temporal. Às vezes essa esclerose ela é mais intensa e chega a cometer o lobo inteiro, como é o caso dessa ressonância. E é característico o achado na ressonância de uma assimetria dos lobos temporais, certo? Essa assimetria pode ser uma assimetria de tamanho, uma assimetria de volume ou uma assimetria de sinal. E sinal significa que a ressonância é o melhor exame para enxergar isso. Tudo bem? O achado eletroencefalográfico é de uma crise de início na região temporal, tá? E como é a crise desse paciente? É uma crise focal desperceptiva. Aquele vídeo que a gente mostrou da moça tendo uma crise comportamental, com automatismos faciais, repetindo palavras, é a crise focal desperceptiva por epilepsia do lobo temporal, certo? Um dos pródromos mais comuns na epilepsia do lobo temporal é uma sensação de nó no estômago ou uma sensação de como se a pessoa estivesse descendo na montanha-russa. Às vezes, a crise ou pós-ictal é comportamental, certo? Podendo evoluir com aquela psicose pós-crise, tá? O tratamento é o tratamento da crise focal, com os fármacos que a gente vai conversar já já sobre, mas fica a dica, carbamazepina é um excelente remédio para a crise focal, tá? Enquanto o valproato serve para os outros tipos de crises, e carbamazepina é um bom remédio para a crise focal. Então a gente geralmente faz aqui carbamazepina ou outras medicações para crises focais. Esses pacientes, um terço deles vão evoluir para a crise tônico-clônica generalizada por bilateralização da crise focal desperceptiva, certo? E esses pacientes, caso não melhorem, são candidatos à cirurgia. Eles podem ser submetidos a uma ressecção temporal anterior, a uma amídalo-hipocampectomia, alguma cirurgia que tire essa porção esclerosada para evitar que o paciente fique fazendo crises, tá? A cirurgia tem baixa mortalidade, mas como complicação pode advir certo declínio das funções cognitivas e quadrantopsia. É uma sequela comum da ressecção temporal anterior. Outra etiologia muito comum no nosso meio é a neurocisticercose, certo? Enquanto a gente tem a teníase, quando a gente ingere a carne do porco ou do boi contaminada com cisticerco, a neurocisticercose, ou seja, o cisticerco se desenvolve na gente quando a gente ingere os ovos da tênia solium, que caíram no solo e foram contaminar água, verdura, certo? O que é que acontece? Nessa situação, a gente ingere o ovo e o cisticerco vai se alojar no nosso cérebro. E essa é uma situação que acontece apenas para uma das tênias, apenas para a tênia solium, que seria a tênia do porco. Tá? A tênia saginata não é causa de neurocisticercose. Como é que funciona? Né? Na neurocisticercose a gente vai ter o parasita no cérebro e o parasita pode se encontrar em uma de duas formas. Ou eu tenho um cisticerco coloide, que é na forma de uma vesícula, que é o que é mostrado nessas imagens da direita, né? Nessas tomografias e ressonância de A a D. E do lado esquerdo a gente tem um outro tipo de cisticerco, que esse não se forma no parênquima, e sim na região ventricular, na região por onde passa o líquor, certo? Esse outro cisticerco é chamado de racemoso, que é um cisticerco que tem um formato de cacho, certo? Por conta das diferentes conformações do cisticerco, seja um cisticerco coloide, seja um cisticerco coloide ou vesicular, seja um cisticerco racemoso, existem formas diferentes de neurocisticercose, ou apresentações diferentes da neurocisticercose. Existe uma forma parenquimatosa,
cuja principal apresentação clínica é convulsão, certo? E é a forma mais comum. Existe uma forma meningítica, onde acaba algum desses cisticércicos, mais provavelmente o racemoso, abrindo-se para a região das meninges, gerando uma reação inflamatória intensa, tá? Por isso a gente tem uma forma meningítica. E existe uma forma hipertensiva, onde um desses cisticércicos, seja um racemoso, seja um cisticérco coloide, acaba gerando uma hipertensão intracraniana do tipo obstrutiva, porque ele fecha o aqueduto, eventualmente o quarto ventrículo, o terceiro ventrículo, e causa essa hidrocefalia não comunicante, certo? Como é que é feito o diagnóstico da neurocisticercose? O achado típico no exame de imagem já permite que a gente faça esse diagnóstico. Qual é o achado típico? A neurocisticercose evolui em 4 estágios de lesão, por isso a gente tem a foto A, B, C e D. A primeira fase é a fase vesicular, que é essa mostrada na figura A, onde a gente tem cistos, espaços pelo parênquima cerebral, com um ponto que é excêntrico. Ele está dentro do cisto, ponto, dentro da vesícula, mas ele não fica exatamente no meio, tá? Esse pontinho corresponde ao escólex do cisticerco, certo? Nessa fase, em geral, não existe muita inflamação ao redor das vesículas. O cisticerco está lá, o cisticerco é viável, mas ele não costuma causar muitos sintomas. Na fase B, mostrada na figura B, que a gente chama de fase coloidal, começa a acontecer uma mudança no conteúdo da vesícula. A vesícula ela passa a ficar um líquido mais espesso, um formato mais uma aparência mais, uma consistência mais gelatinosa, e começa a acontecer a formação de uma cápsula ao redor desse cisticerco, certo? Com reação inflamatória ao redor. Então, às vezes a gente enxerga um pouquinho de edema ao redor dessas vesículas. Nessa fase é muito comum o paciente ter convulsão, como uma manifestação da reação inflamatória apresentada no sistema nervoso central. Na fase C, que é a fase granulada, as vesículas começam a desaparecer e começam a se calcificar, e a gente chega finalmente na fase D, que é a fase calcificada, onde os cisticercos diminuíram por volta de 1/3 a 1/4 do seu tamanho e sobraram só as calcificações no parênquima cerebral. O tratamento envolve Em primeiro lugar, nem sempre é necessário tratar. Se isso for um achado incidental, já na fase calcificada, o indivíduo nunca teve nenhum quadro clínico, às vezes tratar vai irritar algum cisticerco viável que porventura exista e vai acabar piorando o quadro clínico. Por outro lado, se eu tenho cisticercose sintomática, vale a pena eu tratar, certo? O tratamento envolve sempre corticoide para justamente evitar essa reação inflamatória que pode deixar o paciente mais sintomático e pode ou não envolver albendazol por 2 semanas, tá? O albendazol é superior ao praziquantel para tratar neurocisticercose, penetra melhor no líquido e tem uma ação adjuvante com um corticoide melhor. Outras formas de fazer o diagnóstico, além do achado radiológico, no líquor, você precisa pesquisar anticorpo anti-cisticerco e o anticorpo vinha positivo, certo? Geralmente esses pacientes têm um líquor linfomonocitário, mas com a eosinofilorraquia, eosinófilos mais de 2% da citologia diferencial do líquor, e esses pacientes também têm hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia em geral discretas, tá? Uma outra forma ainda de você fazer o diagnóstico é quando você faz o fundo de olho você enxergar cisticerco na região do humor vítreo, tá? Então essa é outra forma aí de fazer o diagnóstico. Às vezes é necessário para o tratamento a ressecção cirúrgica de algum desses cisticercos. Às vezes é necessário colocar uma derivação ventriculoperitoneal, quando tem hidrocefalia obstrutiva e por aí vai, certo? Uma outra etiologia comum, essa mais comum em pacientes entre 12 e 20 anos, é a epilepsia mioclônica juvenil, tá? A crise que esse paciente apresenta, em geral, é uma crise generalizada mioclônica. Essa crise generalizada mioclônica se caracteriza por, como a gente já conversou quando a gente falou lá da semiologia das crises, acontecer mais pela manhã,
principalmente no contexto de privação de sono, libação alcoólica, após estímulo sonoro intenso. Em geral, é uma crise onde existem as mioclonias e o paciente mantém preservado o nível de consciência, mas também pode ocorrer eventualmente de bilateralizar e gerar uma crise tônico-clônica generalizada. No eletroencefalograma eu tenho um padrão de crise difusa, já que se trata de uma crise generalizada, com uma frequência maior do que 3 Hz de polispícula onda, tá? Diferente das crises de ausência típicas da infância, que tem uma frequência de 3 Hz, né, para ajudar a gente a diferenciar. Sobre a decisão do tratamento, né? Quando a gente vai tratar alguém que teve uma primeira crise, ou alguém que a gente está suspeitando que tem uma síndrome epiléptica, é importante levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, o paciente fez uma primeira crise, foi uma crise não provocada, mas eu não consegui estimar que ele tem um risco de recorrência maior do que 60% em 10 anos. Então eu ainda não consegui enxergar esse paciente como sendo realmente portador de epilepsia. Para esse paciente, a depender da profissão, eu posso deixar tratamento para evitar que ele volte a ter uma crise, certo? Nesses casos, por exemplo, o cara é piloto de avião ou o cara é motorista de caminhão. Eu pago o preço de estar tratando ele talvez demais ou sem necessidade, porque as consequências deletérias da crise são potencialmente muito graves. Então isso é uma coisa para levar em consideração. Outra coisa para levar em consideração sempre é o perfil de efeitos colaterais dos fármacos. Por exemplo, o topiramato causa perda ponderal, mas também é uma droga que causa algum grau de declínio cognitivo no dia a dia da pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma alta performance intelectual, talvez o topiramato não seja a melhor droga, certo? Pesa também na decisão de tratamento essa questão de como os fármacos vão deixar aquela pessoa, tá? Que tipo de crise ela tem, quais são as consequências da crise. Então, isso é uma coisa que a gente sempre precisa pesar. Se eu comecei a tratar uma pessoa porque ela fez 2 crises no pronto-socorro, certo? E eu suspeitei que ela tem um risco de recorrência alto, mas ela não se encaixa exatamente numa síndrome epiléptica, nem uma pessoa com uma crise sintomática remota, eu posso deixar, sei lá, vamos dizer, eu mandei ela para casa com fenitoína. Eu posso deixar essa pessoa com fenitoína por 12 semanas, por 3 meses, e ambulatorialmente com o neurologista ela vai lá checar com eletroencefalo em período interictal, com exames de neuroimagem mais apurados, se essa pessoa tem uma síndrome epileptiforme ou não. Não significa o fato que a pessoa saiu do pronto-socorro com a prescrição de anticonvulsivante que ela vai precisar usar aquele anticonvulsivante pelo resto da vida, tudo bem? Sobre os principais fármacos que a gente usa, né? A carbamazepina, como a gente já comentou, é droga muito boa para crises focais. Tá? A fenitoína também é melhor para crises focais. O valproato e o topiramato já são melhores para os outros tipos de crise. A carbamazepina é uma medicação relativamente segura. Existe um risco de agranulocitose, existe risco de anemia, né? E como parte dos anticonvulsivantes, a gente sabe que um dos efeitos colaterais desse grupo de fármaco é a síndrome de Draves, né? Se caracteriza por uma elevação das transaminases hepáticas, pode cursar com icterícia, eosinofilia, resto cutâneo, certo? E é uma reação que é potencialmente grave, pode inclusive levar o paciente a óbito. A gente precisa estar de olho, às vezes, nessas complicações. A fenitoína é uma droga que a gente pode fazer na dose de 100 mg de 8 em 8 horas via oral com algum perfil de segurança, precisa de ajuste para a função renal. Ela é causa de lúpus fármaco-induzido, então isso é uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente faz uso da fenitoína. E existem algumas complicações estranhas da fenitoína, né? Primeiro que ela é uma droga que pode estar associada à síndrome de Stevens-Johnson, a farmacodermias mais severas. E segundo que ela pode ser causa de adenopatia, pseudolinfoma e hipertrofia gengival. A gente não pode deixar de levar isso em consideração quando a gente prescreve o idantal, tá? Para o valproato, a gente sabe que o valproato gera aumento de peso, também é causa de anemia aplásica. Para o topiramato, ele é um inibidor da anidrase carbônica, então ele pode cursar com acidose metabólica por inibição da anidrase carbônica e nefrolitíase, tá?
estão entre os efeitos colaterais desse fármaco, além da questão de não ser um bom fármaco para as pessoas com alto desempenho intelectual, como a gente já comentou. O clobazam é um benzodiazepínico, vem sendo cada vez mais usado dentro do contexto de pacientes portadores de síndrome epiléptica, por ser um benzodiazepínico que tem um efeito de ação rápido, é uma droga relativamente fácil de titular, tá? Mas que pode gerar sonolência, por ser um benzodiazepínico, e hipersalivação. E só para citar, a etosuximida é considerada hoje a melhor medicação para a crise de ausência, tá? Então, para que fique claro quais são os nossos principais fármacos, as nossas principais armas do ponto de vista ambulatorial aí para tratar o paciente com epilepsia. E aí vem questão, tá? Um adolescente previamente saudável começou a apresentar abalos musculares rápidos, como tremores, saltos ou pulos, de aspecto involuntário. Durante estes movimentos, o paciente apresentava consciência preservada. As crises se apresentavam geralmente ao acordar, muitas vezes precipitadas por privação de sono ou estresse. A mãe relatou que o paciente apresentou uma crise generalizada do tipo tônico-clônica, com perda da consciência, abalos musculares e liberação dos esfínteres. Um eletroencefalo foi realizado e confirmou a suspeita clínica do médico. Qual é o mais provável diagnóstico? Então, veja, eu tenho um paciente que está na faixa etária da epilepsia mioclônica juvenil, está entre 12 e 20 anos. Essa dica de questão de tremor, salto, susto, pulo, choque, é uma forma que eles usam para descrever a mioclonia, tá? Involuntário. Durante estes movimentos, o paciente apresenta a consciência preservada e as crises acontecem geralmente ao acordar, muitas vezes precipitadas por privação de sono ou estresse. Pode acontecer do paciente apresentar crise tônico-clônica generalizada, tá? E foi realizado um eletroencefalo que provavelmente mostrou um padrão de onda espícula generalizado com uma frequência maior do que 3 Hz, tá? O diagnóstico desse caso é uma epilepsia mioclônica juvenil, certo? A respeito das crises epilépticas, assinale a alternativa correta. A. A presença de mioclonias na fase inicial do sono indica a presença de doença degenerativa do sistema nervoso central ou presença de alterações metabólicas graves. Falso. Todo mundo aqui já passou por aquela ocasião de estar quase dormindo e dar um pulinho na cama, um choque, achar que está caindo, e isso é a mioclonia de fase inicial do sono e é fisiológico, ok? B. A principal etiologia para a epilepsia em pacientes idosos são os distúrbios metabólicos, como insuficiência renal, falência hepática ou hipoglicemia. A gente sabe que quando o paciente tem mais de 60 anos, a gente sempre vai correr atrás e julgar clinicamente que aquela crise epiléptica dele se deve a alguma lesão estrutural, geralmente acidente vascular isquêmico, mesmo que lacunar, tá? Então, a principal etiologia para epilepsia em pacientes idosos são lesões estruturais cerebrais, são uma crise sintomática aguda ou remota, e não os distúrbios metabólicos. Então, a letra B está errada. C. A esclerose mesial temporal, a principal causa de epilepsia do lobo temporal, é a situação que está mais associada com crises focais. Sim, em geral, a esclerose mesial temporal é a causa de crises focais desperceptivas. E um achado comum na ressonância magnética de encéfalo é a presença de esclerose hipocampal. Perfeito. Geralmente com assimetria do tamanho, volume ou sinal do hipocampo. Pode haver uma atrofia mais global do lobo temporal. Tá? Letra D. Para o tratamento de crises focais, o ácido valproico deve ser priorizado em relação à carbamazepina, devido à superioridade comprovada em estudos. Falso. Para crise focal, a melhor droga é carbamazepina. Para o resto, até que o valproato vai bem. Lembrar de não usar valproato em grávida. Letra E. Aproximadamente 70% dos pacientes portadores de crises generalizadas não respondem a uma única classe de medicamento. Por essa razão, o tratamento inicial para esses casos deve priorizar o uso de duas classes distintas. É falso, tá? Na maioria das vezes, os pacientes vão ficar bem com uma única classe de medicamento, sim. Certo? Não é para começar com uma terapia dupla, ainda mais os anticonvulsivantes, que são medicações que têm efeitos colaterais que às vezes são deletérios e que também têm muitas interações medicamentosas. Tá? Então a resposta certa, letra C. É isso, aqui estão as referências, tem referência inclusive do artigo para quem quiser dar uma olhada no Cinep. Os capítulos do Medicina de Emergência estão muito bons, tá? E o capítulo do Up to Date também está muito bom. Já sai para vocês
o manual sobre cefaleias, né, que a gente vai fazer como parte aqui do Hacklin. E é isso. A gente mantém um contato.